O seu cachorro tem medo de fogos de artifício? Você tem medo que o seu cachorro tenha medo de fogos de artifício? Eu vou dar nesse vídeo 3 remédios e uma vacina, e vou dar a minha opinião sobre cada um desses métodos, dessas formas de combater o problema. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar dos fogos de artifício e do medo que alguns cachorrinhos têm desses fogos, dessa barulhada que incomoda e que é sempre palco de polêmicas a cada fim de ano, a cada festa junina, a cada evento em que eles estão presentes, e com razão. Eu não quis enviar um vídeo com esse tema antes do Réveillon, porque eu não vejo o problema como um problema de fácil resolução. Se você quiser resolver o problema de forma ideal, você precisa de um pouco de tempo, mas o problema vai ser resolvido de forma definitiva. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos às soluções que nos são apresentadas de uma forma habitual. Eu vou começar por aquela que eu gosto menos, que são os calmantes. A ideia mesmo de dar calmantes para o seu cachorro, para evitar que ele se perturbe com os fogos de artifício, eu não acho uma boa ideia, porque esses calmantes frequentemente agem sobre uma inibição das reações motoras do cachorro. Ou seja, ele sente o medo, mas não consegue responder a esse medo. E isso é um problema sério, porque a emoção negativa continua, o terror continua. Esse terror que faz com que alguns cães fujam quando existem os fogos e não sejam mais encontrados, sejam atropelados, que acabem mesmo se automutilando no desespero de escapar de alguma coisa que eles não conseguem entender. Então a ideia de dar um calmante para o cachorro eu não considero ideal. Além do que, todos esses produtos têm evidentemente efeitos colaterais e quando você toma um calmante você mesmo, ou ministra um calmante para um ser humano, o ser humano entende que o calmante foi tomado e que ele tem um certo objetivo. Então ele espera esse objetivo. Um cachorro que toma um calmante não entende isso. Então ele se vê não sendo mais senhor dos próprios movimentos, e às vezes esses calmantes dão um efeito contrário. Mais de uma vez eu vi um cachorro tomando um calmante, às vezes injetável ou mesmo em comprimidos, e alguns minutos depois, desesperado por não entender o que está acontecendo com ele. Então a ideia do calmante para um cachorro tem que ser alguma coisa muito objetiva, ou, se não, alguma coisa muito suave, do estilo produtos à base de maracujá, ou produtos antialérgicos que têm uma ação secundária calmante, mas muito tênue, como o caso do Dramamine, que a gente toma para viajar de avião e acaba dormindo. Mas não é a forma ideal de resolver esse problema. O segundo remédio, que é um remédio simples, mas que o cachorro não entende também, é a ideia de obstruir os dutos auditivos, botar algodão nas orelhas. Muita gente faz isso, o cachorro acaba se habituando, mas com dificuldade, e o barulho que ele escuta é reduzido, às vezes a ponto de não causar mais o estresse. Mas esses algodões eles podem cair na hora errada, é sempre uma forma provisória de resolver o problema. Enfim, e de uns tempos para cá fala-se de uma bandagem que se coloca em torno do pescoço do cachorro, cruza-se atrás, desce-se ao ventre e dá-se um nó, e isso acalma o cachorro. Também não é a situação ideal. Primeiro tem que ser bem feito para evitar que o cachorro se auto-estrangule, então não pode ser muito cerrado, muito tenso. A ideia teórica de base é que o cachorro se sinta contido. Um cachorro que se sente contido, em princípio, ele para de se debater e ele se submete. Isso pode acalmar o cachorro, mas existem formas melhores, que são justamente as que eu vou desenvolver agora. A primeira, bastante subjetiva, e exige a sua presença, é a ideia de que quando você é o alfa da matilha do seu cachorro, o cachorro confia em você para tomar as decisões. Vou fazer um paralelo com um pastor de ovelhas. Isso é sempre assim. Na França, um pastor de ovelhas sempre tem um bode junto com as ovelhas, porque o bode ele tem uma personalidade mais forte, ele é relativamente mais inteligente, e as ovelhas ficam em torno do bode. Quando não existe o bode, e se existe um motivo de estresse, um relâmpago, um tiro, ou a presença de um predador, as ovelhas vão uma para cada lado, desaparecem. Quando existe o bode, as ovelhas ficam em torno do bode, elas se acumulam em torno do bode e procuram o porto seguro, que é esse alfa. No caso do cachorro, o alfa é você, ou deveria ser você. E você sendo o alfa, quando existe um problema assim, ele tem uma tendência a se retornar
na sua direção e vê se você tá calmo, ele fica calmo também. Ele se aproxima se ele tem medo. Isso pode resolver o problema. O problema é que no Réveillon, às vezes, a gente vai e deixa o cachorro. Então a sua presença não está lá. E para isso, existe a solução que eu reputo ideal, que leva um certo tempo, mas que tem a melhor taxa de sucesso. Ela se resume em um termo, que é um termo universal ligado ao adestramento. Todo adestrador conhece isso, e você vai conhecer também. O nome é dessensibilização. A dessensibilização é o que são as técnicas que você utiliza para que o cachorro perca o medo de alguma coisa ou se habitue a alguma coisa. Não só para cachorros. Vou dar um exemplo. Vou dar alguns exemplos. Vou dar o exemplo do cavalo que é adestrado para ser montado. Em um certo momento ele tem que ser montado na cidade para perder o medo dos carros que buzinam, que freiam, que aceleram em torno dele. E tudo isso é feito com um adestrador experiente que submete o cachorro a esse tipo de problema, a esse tipo de barulho, esse tipo de ruído, e na medida em que o cavalo percebe que não há motivo para ter medo, ele se dessensibiliza em relação a esse medo. Dei um exemplo de cavalo, vou dar um exemplo no cachorro. O cachorro militar, que não pode ter medo de tiro. E para isso, evidentemente, existem alguns que já têm muito pouco ou nenhum medo. Mas um cachorro que é um pouco sensível em relação a isso, você tem que dar tiro várias vezes perto dele, de forma que ele se habitue com esse barulho. E isso é uma forma de dessensibilização ao barulho do tiro. Enfim, só para rir, vou dar um exemplo com o humano. Aquela turma nas comunidades do Rio de Janeiro, em que o tiroteio acontece o tempo todo, entre traficantes e polícia, ou entre gangues de traficantes, e o pessoal continua no barzinho tomando cerveja ou tomando um cafezinho como se nada acontecesse. Isso também é uma forma de dessensibilização, aliás, infelizmente. No caso do cachorro, no caso dos fogos de artifício, a ideia é submeter o cachorro ao barulho dos fogos de uma forma, entre aspas, forçada. Eu vou colocar no final desse vídeo um trecho de vídeo de fogos de artifício, mas é principalmente a sonoridade, é principalmente o barulho, tá? Que vocês têm que usar, senão vocês vão no Google, batam fogos de artifício, vão na parte de vídeo e vocês vão ter esse som de forma mesmo estendida. Você mostra para o cachorro de uma forma baixa, vai aumentando aos poucos. Eventualmente, se o cachorro se porta bem, você pode dar um prêmio para ele, um petisco, e ele vai entender aos poucos que esse barulho não é algo que ele deva temer. Pode ser muito rápido, pode ser um pouco mais lento, mas de qualquer forma, se isso é um problema grave para você, vale a pena você se investir na ideia de retirar essa fobia do seu cachorro. Então, 3 remédios. A ideia do tranquilizante, a ideia da faixa e a ideia do algodão nas orelhas, todas elas incompletas, enquanto a ideia da vacina psicológica causada pela dessensibilização resolve o problema sempre. Pode levar um pouco mais de tempo, pode ser um pouco mais rápido, mas o problema é sempre resolvido. É isso que nós poderíamos dizer em relação ao medo dos fogos de artifício, e até breve para um próximo vídeo.